Eu preparei uma apresentação aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a fisioterapia do passado, do presente, do futuro, porque sei que vocês estão num momento muito especial da vida de vocês, sei que vocês estão aflitos, tentando tomar uma decisão muito importante, né? Uma decisão talvez a mais importante da nossa vida, que é identificar a nossa carreira, aquilo que a gente tem bastante afinidade. E eu acho que eu vou conseguir contribuir um pouquinho com vocês. Afinal de contas, já passei por essa fase também, acho que vocês conseguem perceber, né? Essa carinha de mais velho aqui, certamente passei por essa fase, tenho muitas boas lembranças e quero contar um pouquinho dessa jornada da fisioterapia, né? Porque realmente é uma jornada. Eu queria então, para a gente começar, fazer aqui alguns acordos com vocês, tá bom? A gente vai ficar livre aí, se vocês quiserem fazer perguntas ao longo da minha apresentação, basta abrirem o microfone de vocês e fazerem as suas perguntas. Por quê? Porque a partir do momento que eu compartilhar a minha tela, com os slides que eu preparei para vocês, eu não consigo fazer a leitura daquilo que vocês colocarem no chat, tá bom? Então, por conta disso, se for alguma coisa bastante específica, que aquele momento é um momento importante para se perguntar, fiquem à vontade para me interromper, abre o seu microfone, conversa comigo, que eu terei o maior prazer do mundo em atender vocês e esclarecer as dúvidas que vocês têm, tá bom? Estou muito contente de ver todos vocês aqui, o João Pedro, a Laura, a Melissa, o Vinícius estão me dando boa noite para vocês também, boa noite a todos. E eu espero que a gente tenha aqui alguns minutos bastante legais para a gente falar sobre a fisioterapia, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa profissão, que, obviamente, na minha opinião, é a profissão mais bonita de todas, é a profissão mais importante de todas. Então, lógico que eu vou falar sempre bem da minha profissão, eu adoro ser fisioterapeuta, e vocês vão perceber ao longo dessa apresentação, tá bom? Então, antes de começar com a apresentação propriamente dita, eu queria fazer a minha apresentação para vocês. Meu nome é Cristiano, todo mundo me chama de Cris, e vocês também poderão chamar desta forma, por favor, tá bom? Meu nome é Cristiano Baldan, eu sou fisioterapeuta já há 20 anos, eu comecei a minha graduação em 1997 e tive a oportunidade de estudar na cidade em que eu nasci. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci em São Carlos, uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. Então, nasci em São Carlos, estudei em São Carlos e acabei me graduando em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, na época. Então, logo eu entrei na faculdade, eu já descobri uma coisa muito importante. Eu sequer sabia muito bem o que era fisioterapia. Eu estava ali meio que porque eu olhava, a profissão naquela época estava surgindo com um pouco mais de força, a gente não conhecia muito bem a fisioterapia ainda. E algumas pessoas que trabalhavam na área da saúde falavam assim: Cristiano, você está se preparando para o vestibular, o que você quer fazer? Eu sempre fui meio xarope, sabe? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de muitas coisas diferentes. Para vocês terem ideia, quando eu prestei vestibular, eu estava numa dúvida, como muitos de vocês podem estar, né? A gente tem esses mesmos momentos na vida, com que a gente passa pelas mesmas coisas. Para vocês terem ideia, eu não sabia se eu fazia engenharia, eu prestei engenharia na Unicamp, eu prestei processamento de dados, prestei odontologia, prestei fisioterapia, para vocês verem que eu realmente estava perdido naquela época, né? E no final das contas, eu acredito muito em Deus, eu olhava para cima e falava: meu Deus do céu, se eu passar em algum vestibular, vai ser aquele que o Senhor me colocou, eu vou fazer aquele, né? E aí, tudo deu tão certo, tão certo, tão certo, que Deus devolveu aquilo que eu pedia para ele de uma outra maneira, sabe como? Eu passei nos 4 vestibulares. E aí eu precisava escolher. Vou fazer engenharia na Unicamp, vou fazer fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos, vou fazer odontologia na Unesp, vou fazer processamento de dados na FATEC. E aí eu comecei a ponderar, poxa, eu adoro trabalhar com número, eu adoro exatas,
mas a área da saúde me fascina. Eu acho que o propósito de quem vai trabalhar na área da saúde, o profissional da saúde, tem um propósito de vida muito legal. É muito louco, a gente quer ajudar as pessoas, você quer melhorar a expectativa de vida dessas pessoas, você quer ajudar a pessoa a voltar a ter uma vida normal, você quer ajudar a fazer essa pessoa que ficou doente e deixou de trabalhar, deixou de ser produtivo, deixou de levar dinheiro para casa, levar o pão para a família, de ter orgulho do que ele faz, de fazer mudança na vida das pessoas e trazer essa pessoa de novo para a vida dela. Trazer essa pessoa para a realidade social, para aquilo que ela sonhou, para ela poder de novo ser responsável por manter a integridade da família dela, enfim, né? Esses propósitos sempre para mim foram propósitos muito elevados. E tinha uma coisa que eu achava muito importante. Eu falava, cara, eu quero trabalhar com uma coisa que eu me sinta útil, que eu me sinta verdadeiramente alguém que faz a diferença nesse mundo. Talvez eu não precise mudar o mundo inteiro, mas eu queria fazer a diferença para aquelas pessoas que, porventura, cruzassem o meu caminho, que precisassem de uma ajuda. E quando eu olhava para todas essas profissões, todas elas poderiam ajudar as pessoas a resolver problemas, mas a fisioterapia tinha uma coisa que era de estar junto com a pessoa, de pôr a mão, de conversar, de ouvir a história dela, de ouvir a expectativa dela, de saber como era a vida dela antes dela ter um problema e depois ela passar a ter esse problema. Qual foi essa diferença de produção, de inserção social? Eu falava, cara, isso é muito louco, trabalhar com isso deve ser muito legal. Bom, além desse fato, eu já morava em São Carlos, a Universidade Federal era em São Carlos, eu continuaria morando com a minha família e, naturalmente, exigiria aí custos mais reduzidos, né? Embora todos os vestibulares que eu tinha feito, as universidades eram públicas, mas você ter que sair de casa, alugar uma casa, gastar com deslocamento, comer fora, enfim, são realmente situações em que trazem certa dificuldade, né? Então, naquele momento, unindo o útil ao agradável, eu tomei a decisão e fui de cabeça. É fisioterapia, é aqui que eu vou me meter. E aí cheguei lá no curso e vi que a fisioterapia não era exatamente o que eu pensava. Só que eu tive muita sorte. Por que muita sorte? Porque eu encontrei uma coisa lá que era ainda mais legal do que eu pensava. Então, para mim, aquilo foi demais. Agora, eu estou como professor universitário, né, eu me formei em 1999 para 2000, né, janeiro de 2000, eu terminei o curso perdão, eu me formei no ano 2000, né, e já em 2001, segundo semestre de 2001, eu já comecei a ministrar algumas aulas em uma faculdade pequenininha da cidade de São Paulo. Daí, nesse momento, né, em diante, eu fui dando aula em outras universidades também, e estou há 20 anos em uma das áreas que eu sigo na fisioterapia, é a docência, estou há 20 anos ensinando pessoas. E ensino pessoas sobre fisioterapia, e converso com elas, e o que eu encontro? Um monte de gente parecida, passando, né, vivendo situações parecidas com a minha. Que chegam no curso, muitas vezes, sem saber muito o que é. Embora hoje, muito diferente do que acontecia na minha época, é bastante... tem muito mais informação, a fisioterapia já está muito mais conhecida, é uma profissão muito maior, já está muito mais encorpada, né? Mas ainda assim a gente tem alunos que conhecem um pedacinho da fisioterapia, né? Se encantam por aquilo, ou porque precisaram da fisioterapia como paciente, ou porque acompanharam alguém que gosta, algum familiar que precisou, acompanhou os tratamentos, começou a achar legal aquele trabalho e quis desenvolver, né? Ou porque viu algum filme, alguma novela e viu aquela cena e achou interessante trabalhar com aquilo, ou porque gosta muito de esporte, vê a fisioterapeuta no esporte trabalhando e tal. Só que a pessoa conhece um pedacinho, né? E o que faltou muito na minha época, e que eu hoje faço muita questão, eu estou muito orgulhoso de participar desse evento aqui com vocês, sempre que me convidam, eu adoro vir e falar dessa profissão, porque primeiro eu amo falar do que eu faço, realmente é minha grande paixão, e segundo ponto, porque naquela ocasião eu não tive a oportunidade de conversar com alguém que estava na profissão há muitos anos e que pudesse abrir o jogo comigo, quais são os prós, quais são os contras, porque em qualquer profissão a gente vai encontrar isso, né? Então, eu me sinto muito satisfeito de poder falar sobre a fisioterapia e ainda mais falar sobre a fisioterapia atual e como eu vejo que essa profissão vai se evoluir para o futuro, porque dessa maneira eu vou dar para vocês munição para que vocês possam fazer uma boa escolha, né? Independente de ser a fisioterapia ou não ser a fisioterapia, mas que vocês possam usar melhor o tempo de vocês fazendo aquilo que vocês gostam.
né? Bom, só para terminar essa história toda, eu fiz fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos, e naquela ocasião eu tive a oportunidade, né, de acompanhar mais intimamente, mais de perto, o trabalho de dois grandes professores, que são meus dois grandes mentores, meus dois grandes espelhos nessa profissão, que são os professores Carlos Eduardo dos Santos Castro e Nivaldo Parisotto. Fui monitor deles, fiz o meu trabalho de conclusão do curso com o professor Nivaldo, e quando eu terminei, quando eu estava terminando a faculdade, o meu grande sonho era trabalhar no esporte, né? Eu tenho um defeito terrível, sou um palmeirense inveterado, e lógico, então eu queria trabalhar no esporte, e não era qualquer esporte, eu queria trabalhar no futebol, mas não era em qualquer futebol, eu queria trabalhar no Palmeiras, né? E a minha faculdade, era uma faculdade pública, naquele ano, nós tivemos uma greve terrível no finalzinho da minha graduação. Bom, o que aconteceu? Eu desesperado, querendo me formar, querendo ir para o mercado de trabalho, né? Falei, olha, eu vou ver se eu consigo algum estágio. E aí, muito ingenuamente, lembro até hoje, era uma sexta-feira, eu peguei um livro que vocês não sabem o que é, chamada Lista Telefônica, e dentro da lista telefônica tinha as páginas amarelas. Olha como eu tô velho, né? E aí eu fui buscar para ver se eu encontrava o telefone da Sociedade Esportiva Palmeiras. Encontrei o telefone da Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí, sexta-feira à noite, na ingenuidade, liguei para o Palmeiras. Só que eu precisava ter um jeito de chegar até a pessoa do departamento médico, né? Então eu falei, cara, eu vou ligar lá e vou falar já num tom de autoridade, né? Então, a hora que ligou, caiu no PBX lá do clube. Boa noite, por favor, me passe um departamento médico. Ah, quem está falando? Doutor Cristiano Baldan. Ah, pois não, doutor, só um minutinho. Passaram a ligação, né? Atendeu o departamento médico, boa noite. Olá, boa noite, por favor, me passe na fisioterapia. Quem gostaria? Doutor Cristiano Baldan. Ah, pois não, doutor, só um minutinho. Passaram para a fisioterapia. Eis que então atende o telefone um rapaz, uma voz grossa, parecia até um locutor de rádio, doutor Fábio Passos, que é uma outra pessoa que eu convivi pouco tempo, mas que é muito importante na minha carreira. E ele atendeu, boa noite, quem fala? É, doutor Fábio. Doutor Fábio, o senhor é fisioterapeuta? Sou. Meu nome é Cristiano, eu sou estudante, estou nessa situação. Eu expliquei, será que você não pode me aceitar aí como estagiário nesse período da greve? Ele falou, seria legal, só que tem 1000 pedidos aqui. Manda seu currículo aqui e vamos ver, de repente você dá sorte, aí a gente chama. Bom, normalmente uma pessoa que ouve uma resposta tão desanimadora como essa, né, falaria, não vou nem mandar, porque afinal de contas não deve ter, né, essa oportunidade. Mas aí, o que aconteceu? Eu preparei o meu currículo e mandei para ele. E ao longo da minha trajetória na faculdade, eu acho que já começa o nosso papo importante aqui, né? Independente da carreira que vocês escolham aí seguir, eu sempre estive envolvido, mais do que com as aulas. Sempre fui monitor, sempre fiz iniciação científica para me envolver com pesquisa, e isso gerou alguns frutos para mim ainda na graduação. Eu tive a oportunidade de publicar, por exemplo, 2 estudos científicos em revistas científicas enquanto aluno de graduação. Eu tive a oportunidade de, por conta disso, ter um prêmio no Congresso Ibero-Americano de Anatomia como o melhor trabalho apresentado naquele congresso. Então, para um aluno de graduação, era uma produção diferente. Eu tinha feito um pouquinho mais do que os outros. Eu venho de uma família bastante humilde, né? Meu pai, minha mãe sempre bateram muito nessa tecla. Meu filho, se você quiser resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. E aquilo na minha cabeça sempre martelava. Eu falava, bom, dentro da minha sala de aula tem 40 alunos, os 40 estão tendo as mesmas aulas com os mesmos professores, na mesma carga horária, fazendo as mesmas provas. O que vai diferenciar um do outro? Bom, o que vai diferenciar é fazer coisas a mais. Então eu fazia monitoria, fazia as iniciações científicas, pesquisava e tal. E não é que aquilo chamou a atenção do pessoal lá no Palmeiras? E aí, para minha surpresa, na segunda-feira à noite, o Dr. Fábio me ligou. Aí o Dr. Fábio me ligou e falou assim, Cristiano, eu olhei o seu currículo, você pode vir. Quer começar quando? Eu falei, se o senhor me aceitar amanhã eu estou aí. Ele falou, então pode vir. E eu saí de São Carlos e vim para São Paulo. E chego aqui. Né? Imagina um capial do interior, chegando aqui na cidade grande, olhando aquela imensidão, perdidão, pedi algumas orientações para ele, ele me orientou e tal. Eu peguei o metrô e fui parar lá na Barra Funda,
E aí de lá eu liguei para ele, falei, doutor Fábio, eu tô aqui na Barra Funda, mas eu tô meio perdido, eu não sei como chegar aí no Palmeiras, né? Ele falou, cara, eu tô passando na frente do metrô, eu vou te pegar aí, fica me esperando. E aí foi assim que eu conheci o Fábio pessoalmente, ele me dando uma carona quando eu cheguei aqui. E vejam, né, o meu grande sonho era ser fisioterapeuta no Palmeiras, comecei a minha carreira lá. E aí vão surgindo outras paixões, foram surgindo as oportunidades na área acadêmica também, e aí eu fui envelhecendo, eu não queria mais ficar tanto viajando com esporte e tal, né, acabei enredando mais para a área acadêmica, mas também ao longo do tempo, eu nunca parei de estudar, fiz especialização na Santa Casa, fui fazer o mestrado, doutorado na USP, né, e tudo isso foi me ajudando a conquistar os meus espaços. Bom, acho que eu falei bastante de mim e vocês querem saber mais da profissão, né? Mas eu contei tudo isso primeiro para dizer para vocês o seguinte: todos nós começamos no mesmo lugar. Um dia eu já estive na mesma posição de vocês, provavelmente com as mesmas dúvidas de vocês, né? E hoje eu posso dizer que estou integralmente realizado nessa profissão. E a partir de agora, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como eu disse anteriormente, a partir de agora eu não consigo mais ver aqui o que vocês colocam no chat. Então, se vocês quiserem fazer alguma interrupção ao longo da apresentação, só liga o microfone e fala comigo, tá bom? Porque a hora que eu dividir a tela aqui, eu não consigo mais ver vocês, tá bom? O João Pedro está falando que também eu imagino que é palmeirense, né, João Pedro? E a Melissa também é isso? Não sei, depois vocês me contam aí, quero saber mais, tá bom? Então eu vou dividir minha tela nesse momento com vocês, ok? Então agora, quando quiserem falar comigo, podem interromper sem problema nenhum, abre o microfoninho aí, sem vergonha, tá? Falem comigo, por favor. Vamos lá, deixa eu ver se é essa aqui. Não era essa, é essa. Se alguém puder só pegar o microfone e me dar um toque aqui, vocês estão vendo a minha tela agora, escrito Fisioterapeuta 4.0, um profissional indispensável no mundo tech pós-Covid-19? Alguém consegue falar comigo aí? Professor, tá dando para ver sim, tá? Perfeito, a tela toda, cheiona, né? Sim. Ótimo, ótimo, muito obrigado, então. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar dessa profissão que eu sou tão apaixonado, né? Vamos começar do começo. Vocês sabem que eu estava pesquisando um pouquinho para fazer essa apresentação para vocês, né? Eu achei um site super legal, que eles fazem uma régua do tempo para vários assuntos. E lógico, aí eu fui pegar sobre a história da fisioterapia, porque ele já tinha um desenho aqui todo interessante para a gente, né? E eu gostaria de rapidamente, não vou perder muito tempo aqui, ou investir muito tempo aqui, mas acho que é importante vocês saberem de onde vem a fisioterapia, como é que ela nasce, né? Nessa linha do tempo que está aqui para vocês, né? Na verdade, a gente ainda não tem aqui os períodos da antiguidade, da Idade Média, da industrialização, do Renascimento, né? A gente está vendo um pouco mais para frente, porque é uma síntese aí da história da fisioterapia no Brasil, né? Então, olha que legal, lá no final do século XIX, 1879, é quando a gente passa a ter os primeiros relatos, né, de trabalhos feitos com recursos que hoje a conhecida fisioterapia usa, né? Mas que, óbvio, naquela época a fisioterapia, esse nome fisioterapia sequer existia. Então, em 1879, são trazidos aqui para o Brasil, mais especificamente numa instituição chamada Casa das Duchas, no Rio de Janeiro, alguns recursos elétricos e de hidroterapia, né, para a função de tratamento. E alguns anos depois, em 1884, abre o primeiro serviço de fisioterapia da América, mas, de novo, ainda não chamava esse nome fisioterapia, e lógico, naquela época, eram serviços que estavam sendo prestados por médicos. Médicos que gostavam de usar recursos físicos na reabilitação das pessoas. O que eu estou chamando de recurso físico aqui, pessoal? Corrente elétrica, campo eletromagnético, laser, ultrassom. Claro que naquela época não existia essa tecnologia, né? Mas hoje a gente tem essas tecnologias. Mas a gente já tinha, por exemplo, a terapia por luz. Como? Helioterapia, terapia por luz do sol, por radiação ultravioleta. A gente já tinha terapia por aquecimento, por resfriamento, terapia dentro da água. E a principal terapia da fisioterapia, que é o exercício físico. Isso sempre existiu. Desde quando a gente olha os relatos da antiguidade, já se fala sobre isso,
né, sobre o uso de exercícios físicos para a manutenção da qualidade de vida e da saúde, para a promoção de saúde ou para restabelecimento, recuperação da saúde, né? Então, é em 1884 que a gente tem os primeiros relatos de trabalhos com esses recursos físicos, com objetivos específicos de tratar pessoas, né? E, lógico, naquela época ainda feitos por médicos. Por quê? Porque a fisioterapia, enquanto profissão, não existia. A fisioterapia, enquanto profissão, aqui no Brasil, ela é uma profissão do século XX, tá? E da segunda metade do século XX, tá certo? Então, é claro que lá atrás ela ainda não existia com esse nome, mas ela nasce do trabalho de alguns médicos usando recursos físicos para tratamento das pessoas, né? E aí, a gente já faz um salto para 1919, onde a gente tem o estabelecimento do Departamento de Eletricidade Médica, que viria a ser chamada de USP depois, né, onde é a USP hoje, que também um outro médico, o professor Rafael de Barros, incorpora aqui em São Paulo. Então, em São Paulo, esse é o primeiro departamento. E olha que legal, 10 anos depois, o doutor Valdo Rolim de Moraes, também médico, inaugura o chamado Instituto do Rádium Arnaldo Vieira de Carvalho, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E ali, né, os trabalhos mais parecidos com a fisioterapia, uma fisioterapia embrionária, né, essa fisioterapia que a gente tem hoje, mas ela era embrionária naquele tempo, mas era um trabalho já mais parecido com o que a gente faz hoje, que começa a nascer. E a Santa Casa é impressionante, né? Eu tive a honra, como eu falei para vocês, de ser aluno da especialização da Santa Casa de São Paulo, depois disso, ficar no curso de pós-graduação como professor convidado na pós-graduação Lato Sensu, dando aula por algum tempo lá. Depois me afastei um pouquinho, vim trabalhando em algumas universidades, até que em 2012 eu assumi a coordenação geral do curso de fisioterapia na Unip, eu sou responsável pelo curso de fisioterapia nacionalmente na Unip desde 2012, e agora, mais recentemente, em 2019, a Santa Casa também me convidou para retornar para lá, para ser um professor convidado, né, do programa de mestrado e doutorado. Então, voltei a ter também um pouco de relação com a Santa Casa, um lugar que eu adoro, porque lá cheira a história da fisioterapia, é um polo muito legal de pós-graduação de fisioterapia. Realmente é um lugar muito especial, né? Bom, e aí, depois de 22 anos, né, que o Dr. Valdo Rolim de Moraes inaugura o Instituto do Rádio lá na Santa Casa, surgem os primeiros cursos de fisioterapia, o primeiro curso de fisioterapia no Brasil, mas lógico, um curso técnico, né, um curso para auxiliar, enfim. Até que em 1963, legalmente, a fisioterapia surge no Brasil, mas como um auxiliar do médico. Não era uma profissão autônoma, não era uma profissão ainda reconhecida como é hoje, tá? Só que o que aconteceu, pessoal? Com o surgimento desse novo auxiliar, que era uma pessoa que ele recebia as ordens do médico e cumpria aquelas atividades, foi se percebendo que aquela tal de fisioterapia, aqueles tais recursos físicos para a reabilitação, eles realmente geravam muitos efeitos positivos, tanto para o tratamento quanto para a prevenção de doenças, né? E com isso, muitos colegas valorosos passaram a estudar bastante a fisioterapia e ela foi evoluindo, e que ela não cabia mais como uma profissão técnica, como uma profissão de auxiliar. Ela expandiu tanto que já não dava mais para ficar sob a asa de nenhum outro profissional. E então surge um ano importantíssimo na história da fisioterapia, que foi o ano de 1969 aqui no Brasil. Porque é em 1969 que é publicado o Decreto-Lei número 938, decreto esse que reconhece a fisioterapia e a nossa co-irmã, terapia ocupacional, como profissões de nível superior. Então, o indivíduo precisava, para trabalhar com fisioterapia ou para trabalhar com terapia ocupacional, fazer um curso de nível superior e uma profissão autônoma. O que significa ser uma profissão autônoma? Uma profissão que não está mais sob a asa de nenhuma outra profissão. Uma profissão que não precisa receber orientações, receitas, sugestões de nenhum outro profissional, né? Uma profissão que, por si, tem dentro do seu objeto o trabalho com o ser humano e dentro das suas especificidades, dos seus estudos,
né, a capacidade de fazer a avaliação cinético-funcional, já explico o que significa esse termo esquisito, fazer o diagnóstico cinético-funcional, determinar o tratamento, executar o tratamento, pensar e dar a alta ao paciente. Tá? Então, para não ficar aqui no vácuo, o que é essa avaliação cinético-funcional, Cris? Cinético vem de kinesis, que é movimento funcional. Então, o que o fisioterapeuta faz? A gente avalia disfunções de movimentos, desde movimentos complexos até movimentos aparentemente mais simples, né? Eu gosto de usar a palavra aparentemente mais simples, porque não há movimentos não simples no corpo humano. O simples ato de respirar e fazer a minha caixa torácica expandir e voltar, né, que parece um movimento simples, ele é bastante complexo, tem uma maquinaria neurológica envolvida importante, uma maquinaria muscular envolvida importante, e que a gente percebe que quando a gente perde controle dessas coisas, fica difícil manter a vida, né? Então, por mais simples que pareça o movimento, ele nunca é simples. Existe um sistema muito amplo de fisiológico, né, integrado, para que tudo possa acontecer da forma com que a gente conhece, né? Bom, e aí, a partir de então, pessoal, a fisioterapia começa a se desenvolver, começam a aumentar o número de cursos, e olha que interessante, em 95 existiam 63 cursos de fisioterapia espalhados no Brasil, e 3 anos depois, apenas 3 aninhos, em 98, que era o ano que eu estava na graduação, inclusive, eu estava no segundo ano da graduação, já existia 115 cursos. Olha que coisa absurda, né? Quase que dobrou o número de cursos em apenas 3 anos. Mas essa evolução, ela não se deu só em 95 e 98, não. Olha que loucura, ó. De 99 a 2003, 4 anos, de 115 cursos nós pulamos para 298 cursos, pessoal. É uma coisa absurda, né? A gente quase triplica o número de cursos no Brasil. E por que isso aconteceu? Naturalmente, porque a fisioterapia começa a surgir no cenário da saúde e começa a apresentar resultados impressionantes. Começa a apresentar resultados que chamam muita atenção, porque a fisioterapia, basicamente, trabalha com, como eu disse para vocês, com exercícios, trabalha com recursos físicos como campos eletromagnéticos, laser, ultrassom, correntes elétricas, elevação de temperatura, resfriamento, trabalho na água, educação em saúde, e que são recursos que, perto de cirurgias, perto de alguns medicamentos, perto da utilização de alguns equipamentos, são recursos relativamente baratos. Então você tinha uma solução incrível para vários problemas surgindo, apresentando resultados. Nessa época também a ciência começou a caminhar a passos mais rápidos para a fisioterapia, porque era muito importante para os profissionais que a gente pudesse comprovar que a fisioterapia de fato fazia diferença na vida das pessoas, né? Então, foi aquele boom e várias universidades começou a ter uma procura muito grande. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1997, quando eu fiz o vestibular para a Universidade Federal de São Carlos, naquela época, quem cuidava do vestibular de lá era a FUVEST, né? Naquele ano, a segunda maior nota de corte da primeira fase foi exatamente fisioterapia, a gente só perdeu para a medicina, né? E a diferença foram de 2 pontinhos apenas, né? Então, quando eu prestei o vestibular, a concorrência era de 88 candidatos por vaga. Para vocês verem como realmente virou uma grande vedete, todo mundo queria fazer fisioterapia, né? E olha que incrível, então. Então, de 99 a 2003, a gente saiu de 115 cursos no Brasil para praticamente 300. Praticamente a gente dobra o número de cursos, né? A gente parou em 2013. Como é que está hoje, pessoal? Olha que loucura. Hoje a gente tem 812 cursos presenciais ativos no Brasil. 812 escolas oferecem o curso de fisioterapia. É muita escola, né? Só que aí esse dado contrasta bastante com a questão da qualidade. Por isso que começamos a ficar atentos, né, com onde a gente vai estudar. A gente precisa pensar muito bem nisso, né? Porque afinal de contas você vai investir 4, 5 ou até mais anos, porque alguns alunos não conseguem cumprir, né, todo o currículo no tempo mínimo que a gente oferece. E
esse tempo, esse dinheiro que você vai investir, ele precisa ser bem investido. Você tem que ter uma boa formação para você ser realmente resolutivo no mercado de trabalho, né? E olha que coisa incrível. Dentro da avaliação do MEC, que é a avaliação oficial que nós temos, há uma escala de qualidade dos cursos, né? Que vai de 1 até 5. 1 é a menor nota, 5 é a maior nota. Se a gente pegar as duas maiores notas, ó, 4 e 5, apenas 25% dos cursos brasileiros atingem esse nível de qualidade, né? E é com muito prazer que eu digo que o nosso curso da Unip está exatamente aqui. A gente já vem sendo reconhecido há muitos e muitos anos como um dos melhores cursos de fisioterapia no Brasil, e em todas as unidades a gente tem notas altíssimas, né, dentro dessa avaliação. E olha que incrível, pessoal, apenas 0,36% dos cursos traz a nota máxima, né? Então, é realmente incrível. A gente tem uma ou duas unidades nossas estão aqui nesse hall também, né? Então a gente fica muito, muito feliz, tá? Então notem o quanto, né, a profissão cresceu, o quanto tem gente sendo formada, mas o quanto é importante vocês procurarem informações sobre a qualidade de onde vocês vão estudar, para que vocês possam ter a garantia de que o tempo investido e o dinheiro investido nessa formação vão valer a pena, né? Com relação aos tratamentos, o que a fisioterapia faz mais especificamente, pessoal? Como eu disse para vocês, ó, se a gente voltar lá na antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo, né, já se usavam agentes físicos para tratamento. Sol, calor, água, eletricidade. Eletricidade, professor, 4.000 anos antes de Cristo, o pessoal usava peixe elétrico para tratar as pessoas. Eu já vou contar uma passagem inusitada aqui. Massagens e exercícios físicos. Então, naquela época, curandeiros, pessoas que trabalhavam com a saúde, já sabiam que recursos físicos, e muitos deles, né, recursos naturais, poderiam ser usados e poderiam ser benéficos para a saúde. Vou contar aqui uma passagem curiosa, né? Você deve ficar pensando, nossa, cara, como é que alguém usa o peixe elétrico para fazer terapia? Pois é, quando a gente pega para estudar a história, né, bem história aí da fisioterapia, a gente encontra esses relatos. Uma pessoa muito importante da época, Escribônios Largos, né, usava os peixes elétricos, por exemplo, para tratar pacientes reumáticos. E ele começou a se tratar primeiro, ele fez o teste nele mesmo. Ele gostava um pouquinho de... Dizem as más línguas, né, que ele gostava um pouquinho de dar uma cachaçada, ele gostava de um vinhozinho. E uma doença que pode aparecer em pessoas que fazem muito consumo de álcool é a gota. É uma doença reumática que ela comete ali as articulações, ela deforma as articulações e dá uma dor danada, né? E normalmente pega ali na região do joanete, é uma dor realmente muito ruim. E esse cara gostava muito de pescar e acidentalmente, conforme ele relata nos seus livros, nos seus registros históricos, né? Acidentalmente, ele pisa num peixe elétrico e toma um baita choque, uma baita descarga elétrica. E o que ele percebeu? O pé dele, que não parava de doer em tempo integral, passou por alguns dias sem sintoma de dor. Quando voltou a doer, ele foi lá, pegou o peixe elétrico de novo e pôs no pé. Tomou de novo uma baita carga elétrica e passou mais um monte de dias sem dor. Ele falou, cara, isso aqui ajuda as pessoas a se tratarem. E aí começou, eu fico imaginando, né, a cena, meu Deus do céu, ele tendo lá os aquários com o peixe elétrico na clínica, se chegar para ser tratado, o cara, não, vem cá, vamos pôr o pezinho aqui dentro do aquário, que eu vou dar um choque com o peixe elétrico no seu pé. Isso pode parecer bizarro, pode parecer estranho, né? Mas é só o começo dessa história. Porque aí ele começou a querer usar esses peixes para tratar, por exemplo, pacientes com enxaqueca. Eu fico imaginando você chegar numa baita dor de cabeça no seu médico, né? Ele, senta aqui, fica tranquilo, eu vou pegar um peixe elétrico, ele coloca uma luva para não tomar choque, vai lá e enrola o peixe na sua cabeça, né? Para você tomar choque na cabeça. Mas, acreditem ou não, era exatamente assim que acontecia. E a coisa foi evoluindo no nível que chegou a pontos extremos, que isso daí, eu confesso para vocês, acho que eu não me submeteria a esse tratamento, não. Tratamento de hemorroidas. Eu fico imaginando o tratamento de hemorroidas com peixe elétrico. É o fim dos tempos, né? Graças a Deus, nós evoluímos bastante e não usamos mais peixes elétricos na fisioterapia. Bom, conforme o tempo foi passando, né?
chega num momento em que a ordem social ela começa a se modificar, a igreja começa a ter muita força e começa a valorizar mais a alma do que o corpo. E a partir desse momento, os estudos, a ciência, a evolução da medicina, né, ela cai bastante. Então, fica um período ali meio esquecido, né, na história, não tem muita evolução. E aí no Renascimento, já no século XV, no século XVI, retorna aí um crescimento científico e literário bastante grande, e na área da saúde a gente começa a ter concepções curativas e preventivas, né? E aí isso é legal, por quê? Porque até então, até essa época do Renascimento, se olhava para os recursos de terapia sempre com uma concepção de cura. Só que a gente já sabe, não é de hoje, que a prevenção e a promoção da saúde talvez sejam as armas mais importantes, especialmente do ponto de vista de saúde pública, para você evitar complicações e gasto, né? Estamos vivendo um momento terrível, né? Essa doença desgraçada que assolou o planeta, a Covid-19, vem para mostrar isso para nós. Por que estamos todos em distanciamento social? Por que todos temos que ficar usando essas máscaras desconfortáveis? Por que todos temos que toda hora lavar as mãos, usar álcool, evitar contato? Porque é uma forma de se prevenir de ter doença. Por quê? Por mais que em 99,5% das pessoas que pegarem essa doença, ela vai se manifestar com sintomas leves, e em poucos dias essa pessoa está bem, em 0,5% das pessoas, ela reage de forma completamente desconhecida. A gente sabe que alguns idosos, com algumas pessoas com algumas doenças pré-existentes, têm maiores riscos de terem problemas mais sérios, mas a gente cansa de ver gente nova que não tem nenhum pré-requisito que poderia dizer que ele teria um problema, pegar a doença e ir a óbito, né? Então, para evitar esse risco, a gente tem tomado todos esses cuidados. E do ponto de vista de saúde pública, isso é fundamental também por conta do custo. O dinheiro do governo, por mais que saia dos nossos impostos, ele é finito, né? E você manter uma pessoa em UTI, em ventilação mecânica, que inclusive é feito tudo pelo fisioterapeuta, viu? Quem comanda toda essa parte na UTI é o fisioterapeuta, é o profissional mais capacitado e é o responsável por comandar toda essa parte da respiração mecânica que tem nas UTIs, né? É tudo muito caro, os equipamentos, manutenção do leito, gente, o tempo integral, medicação, enfim. Então, foi muito importante, né, nessa época do Renascimento, começar-se a pensar nessa concepção preventiva. Aí, com a evolução dos tempos, já no século XVIII, XIX, né, na época da industrialização, começam a surgir muitas novas doenças relacionadas às novas ocupações, aos novos trabalhos daquelas pessoas, começam a surgir novas epidemias, e aí você começa a ter um absenteísmo muito grande, começa a ter muita falta de gente para trabalhar, a economia começa a cair, os consultórios médicos começam a lotar, e de novo a medicina começa a olhar para a questão de tratamento, e tratamento mais específico dessas doenças e sequelas causadas pelas ocupações, né, doenças ocupacionais, doenças laborais, doenças relacionadas ao trabalho daquelas pessoas. Então, de novo, a gente para de evoluir um pouco com as questões preventivas e evolui um pouco para o tratamento dessas doenças. Mas, com o passar dos anos, volta-se a pensar em tudo isso, a tecnologia começa a aumentar e muita coisa melhora. Olha aqui como a gente já está bem diferente do que o peixe elétrico, né? Hoje a fisioterapia, ela trabalha com uma tecnologia bastante legal e a gente consegue atuar em diversas áreas, que eu vou explicar aqui para vocês já já, né? Então eu trouxe algumas fotos aqui, por exemplo, ó, essa foto que está aqui, ó, que eu estou passando o meu cursor, né, é o laboratório de movimento lá do Corinthians, né? O laboratório R9, quando o Ronaldo passou por lá, ele ajudou, né, a melhorar toda essa parte de infraestrutura do clube, e esse é um laboratório super tecnológico, né, cheio de câmeras, tá vendo, computadores, sensores, caríssimo, que é usado para fazer a avaliação dos atletas, tanto para interpretar esses dados e você poder fazer trabalhos mais individualizados, específicos de atleta por atleta para prevenir lesões, como para recuperar os atletas também, né? A gente trabalhando com reabilitação, ó, mas não só reabilitação, aqui é um trabalho, um exemplo de um exercício para trabalho de prevenção, então a prevenção até nos esportes. Aqui, ó, que eu acabei de falar há pouquinho, uma imagem mostrando fisioterapeutas trabalhando na UTI, em unidade de terapia intensiva, né? Ó, essa paciente está sob uma ventilação mecânica aqui, sendo cuidado, né? Todo o equipamento aqui atrás pelo fisioterapeuta, e tudo que a gente faz dentro da UTI, que não se restringe aí às questões de ventilação
mecânica, mas de mobilização precoce, tirar o paciente do leito mais rapidamente para evitar que ele tenha novas complicações, para ele se recuperar mais rápido, poder evoluir, voltar para o quarto, enfim, né? Aqui um exemplo de robô sendo usado, né, para pacientes que apresentam problemas neurológicos, muitas vezes. Aqui um exemplo da utilização de realidade virtual. Então, hoje a gente tem inúmeros recursos que tornam a fisioterapia muito mais legal. Se vocês voltarem a 20 anos, quando eu me formei, por exemplo, né, a gente estava começando a entrar numa transição de uma fisioterapia mais legal, mas ainda era chato, você na fisioterapia, era alongamento, faixinha, todo mundo dizia. Hoje não, hoje a gente tem terapias dinâmicas, os exercícios são super legais, o pessoal fica animado de ir para fisioterapia, tem tecnologia investida, tem tecnologia envolvida, né? Super, super legal. E tem um ponto que agora, nesse momento que a gente está vivendo, ele é um ponto super interessante, uma coisa nova, né, que nem era permitida no Brasil, precisou se permitir às pressas aí pelo nosso órgão regulamentador, que é o tal do teleatendimento, o atendimento aqui, ó, à distância, como a gente está fazendo essa conversa hoje, né? Então, dependendo da área, dependendo do problema do paciente, o fisioterapeuta hoje ele tem condições de continuar seus atendimentos. Eu tenho inúmeros colegas que estão fazendo teleatendimento nessa época de pandemia, e os nossos alunos aqui da Unip, nesse próximo semestre que vão entrar, vão experienciar também. A gente já está com software, está tudo prontinho para a gente começar a atender os pacientes que não puderem vir até as nossas clínicas, eles serão atendidos em casa por meio dessa nova tecnologia, né? Então, é mais uma área que o fisioterapeuta tem que ficar atento, porque passa a ser mais uma opção de trabalho também. Tudo bem? Bom, agora, para fazer parte desse hall de profissionais felizes, satisfeitos, com propósito e que mudam a vida das pessoas, como é o meu caso e de tantos colegas, não é tão simples, né? Na verdade, eu diria o seguinte, ele até é simples, mas não é fácil, né? Tem uma diferença entre ser simples e ser fácil. Simples no sentido de que, o que eu preciso? Querer e estar pronto para me preparar. Gente, profissional da área da saúde lida com o maior tesouro que tem, que é a vida humana, é a saúde das pessoas. Você pode ter o dinheiro que for, se você morrer, não serve para nada. Então, a saúde, a vida das pessoas é o maior bem, é o bem mais tutelado, é o maior bem de todos. E ele fica nas mãos dos profissionais da área da saúde. E a fisioterapia tem um papel fundamental. Com a nossa evolução hoje, pasmem, pessoal, pasmem. A gente tem muitos estudos científicos demonstrando que a fisioterapia tem resultados muito melhores do que muitos tipos de cirurgia, que muitos medicamentos. Recentemente, os meus alunos lá do campus Alphaville e do campus Cidade Universitária, que fazem estágio nas unidades básicas de saúde de alguns municípios que estão aqui ao redor de São Paulo, próximo da região oeste, participaram com a gente de um programa junto a uma das prefeituras, em que existia uma fila de cirurgias ortopédicas gigantesca, mais de 3 mil pessoas na fila. Essas pessoas tiveram que esperar 8, 10, 12 meses para serem operadas. E aí nós chegamos lá, com todo o respaldo científico, demonstramos para os nossos colegas gestores o quanto que alguns daqueles casos não precisavam de cirurgia, que a fisioterapia era... Eu gostaria de uma dúvida mesmo. Esses daqui que é o objetivo de curso, eles são pagos, assim, da Unip para a Universidade Paulista. Eles são, assim, meio que pagos, né? Sim, você vai ter escolas públicas, né, aqui em São Paulo. Você fala de que cidade? De São Paulo mesmo? Não. Isso. São Paulo, né? Aqui em São Paulo você tem algumas universidades públicas de fisioterapia, né? Na verdade você tem a USP como universidade pública aqui na cidade de São Paulo, que eles oferecem 25 vagas por ano, né? É um número bastante reduzido. Mas você tem algumas escolas que são privadas, como é o caso da nossa, da Unip aqui, né? Uma escola privada, mas que hoje, eu até coloquei essa telinha aqui, porque eu sugiro que quem tem interesse, acesse, vai lá no Google, coloca Unip, fisioterapia, vai cair nessa telinha aqui. Vocês têm todas as informações, ó. Qual que é o projeto do curso, tudo que a gente dá, quem são os professores, quais são as disciplinas que a gente ministra, valor de mensalidade, qual é a nossa estrutura, que é uma das melhores estruturas que tem, né? E tudo isso aqui é importante para vocês tomarem as decisões de vocês. Na hora que vocês olharem o valor de mensalidade, vocês vão assustar. Poxa, para tudo isso, com toda essa estrutura, eu achei que custaria muito mais caro. Hoje é uma coisa que existe, né, financiamento por parte de governo, existem algumas bolsas da própria universidade. Então, é uma forma que hoje
se eventualmente você prestou vestibular lá na USP, não conseguiu estar entre os 25 para passar, você tem uma ótima opção, e como eu disse, os nossos resultados, quando olhando para o MEC, por exemplo, são excelentes. A gente tem resultados altíssimos, a gente está sempre lá na crista entre as melhores faculdades de fisioterapia do Brasil. Mas também, quem dera, você pega aqui em São Paulo, meus professores são todos mestres e doutores, meus professores são super experientes, tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista clínico, que é outra coisa importante, né? Às vezes o cara vai para uma universidade, que todo mundo lá é muito bom como professor, é cientista e tal, mas não tem experiência clínica, aí você não sai aprendendo a lidar com o paciente, é complicado. Nós temos clínicas próprias, onde vocês passam muitas horas fazendo prática com supervisão de professor, atendendo os pacientes, então é realmente um curso muito, muito, muito legal, tá? Só que, como eu disse para vocês, para você ser um fisioterapeuta e poder agir nas diferentes áreas que eu vou citar já já, existe uma jornada para isso. Que é uma jornada simples. O que eu preciso? Eu preciso me dedicar para estudar realmente, com afinco, estar numa escola boa. Mas isso, pessoal, não é difícil, né? O que é a parte mais complicada? Saber o que você precisa fazer, né? Que é estudar e tal, isso não é difícil. Você sabe. O difícil é fazer, é se comprometer, é ter constância, né? E que toda e qualquer profissão, seja fisioterapia ou qualquer outra área da vida de vocês, que vocês queiram ter sucesso, a constância é a chave do sucesso, né? É fazer aquilo com afinco, com atenção, com cuidado, todo dia, a cada dia melhora, a cada dia melhora. E a gente ajuda muito porque a gente tem uma série de atividades aqui que são super legais para isso, né? Então, vamos entender um pouquinho como que é essa jornada, o que eu tenho que passar para me tornar um fisioterapeuta. O curso de fisioterapia, pessoal, ele vai ser dividido basicamente em quatro grandes áreas, aí, 4 grandes momentos. Uma área que eu chamo de base, uma área de avaliação, uma área de tratamento, olha, esqueci um N aqui, me desculpem, viu? E uma área de práticas, tá? Na base, o que eu chamo de base? São as disciplinas que são fundamentais. Tem algumas disciplinas que elas não têm em qualquer curso da área da saúde, em qualquer curso que você for fazer na universidade. Se for engenharia, se for direito, se for fisioterapia, você vai estudar português, você vai estudar ciências sociais, não tem jeito. Essas disciplinas vão estar com todo mundo. Então, essas eu coloco aqui nessa base, mas eu coloco outras na base. Anatomia, fisiologia, bioquímica. São 3 matérias importantíssimas. Na anatomia, a gente vai estudar a estrutura do corpo, é saber como chama cada ossinho, cada músculo, cada tendão, cada articulação. Nossa, Cris, eu morro de medo de cadáver, cara, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro que eu posso dizer para você é o seguinte, eu estou há 20 anos nesse negócio. Eu nunca vi um cadáver voltar para fazer mal para ninguém, né? Então não precisa ter medo de cadáver. Quem faz mal para os outros são os vivos, não são os mortos. Mas ainda assim, sabendo que tem algumas pessoas que têm restrição a isso, na nossa universidade nós contamos com as peças biológicas, com cadáveres de verdade, mas para quem não gosta, não se sente à vontade de estudar no cadáver, nós trabalhamos com peças sintéticas que são importadas da Europa, que são perfeitas, né? Elas são muito perfeitas para estudar. Então a pessoa pode ter a oportunidade de estudar nesses 2 ambientes, aí naquele que achar melhor, tá? A fisiologia e a bioquímica nós vamos estudar e aprender como é que o corpo funciona, tá? E aí, e lógico, isso aqui é a base, começa ali no primeiro ano, e aí do primeiro para o segundo ano a gente passa também a ter as disciplinas de avaliação. A gente vai aprender a avaliar o nosso paciente para tentar entender quais são as disfunções que ele tem. Depois a gente vai aprender a fazer os tratamentos nas diferentes áreas e, por fim, nós vamos para os estágios. É claro que essas práticas aqui, elas estão dispersas em todo o curso. Desde o primeiro ano vocês já fazem práticas. Só que no primeiro e no segundo anos são práticas em laboratório. No terceiro ano, no começo do terceiro ano, prática em laboratório. Já na segunda parte do terceiro ano para frente, continuam práticas em laboratórios, mas a gente vai para os estágios, onde a gente atende gente de verdade, com problema de verdade, com expectativa de verdade. E o que é legal? Quem é o terapeuta deles? Você, aluno. Então, na nossa escola, nós somos uma das poucas escolas que começamos os estágios não no último ano, mas no penúltimo ano, porque nós entendemos que você colocar a mão na massa, praticar aquilo que você está aprendendo é a forma principal de você gravar o que você está aprendendo e aprender de fato. Porque uma coisa é eu ler, eu saber a teoria, a outra coisa é converter essa informação teórica em algo prático, útil, resolutivo, que muda a vida das pessoas. E eu só vou aprender a fazer isso se eu tiver com o paciente na minha mão, se eu tiver que enfrentar o campo de batalha de verdade, ver qual a real necessidade, conviver, sentir a amargura, sentir a expectativa, sentir o medo.
sentir os anseios daquele paciente e curtir a vitória também no momento da gente dar alta para ele. Então, todo esse processo de construção de um profissional, nós fazemos muito vinculados à prática aqui na Universidade Paulista, tá? Cris, e aí, eu fiz fisioterapia, posso trabalhar aonde, cara? É infinito, né? É muito lugar que você pode trabalhar. Você pode trabalhar dentro do hospital, como eu mostrei foto aqui, tanto no atendimento de ambulatório, quanto no leito, quanto na terapia intensiva. Em centros de reabilitação, alguns de vocês talvez podem conhecer aí, por exemplo, o Luci Montoro, Hospital das Clínicas, própria Santa Casa, são centros enormes de reabilitação, né? Em clínicas particulares, tanto de colegas quanto sua própria, em clubes desportivos, em centros de saúde, em escolas, em indústrias, em universidades, faculdades, centros de pesquisa. Há um mundo para fazer. E o mais importante de tudo, que é uma coisa, pessoal, que vocês precisam pensar, obrigatoriamente. O investimento de tempo e de dinheiro que vocês fazem precisa ter um retorno. Você precisa ter retorno financeiro desse investimento. E qual é a parte mais espetacular que eu acho da fisioterapia? Vamos supor que, assim como eu, você seja oriundo de uma família que tem condições financeiras um pouco mais prejudicadas. Que você não tem condições de sair e montar a sua clínica. Você vai poder trabalhar como empregado no hospital, numa outra clínica e tal. Mas mais do que isso, você pode, com quase nada de investimento, ser a sua empresa ambulante. Já ouviram falar em home care, que é o cuidado domiciliar? Você pode atender pacientes que não podem ir até a clínica, não podem ir até o hospital, ou não querem. Eles preferem serem atendidos em casas e atender na casa das pessoas. Você vai levar uma malinha com um estetoscópio, que é aquele que a gente escuta o coração, o pulmão, um esfigmomanômetro, que é aquela que a gente põe no braço para ver a pressão, um goniômetro, que são duas reguinhas para você ver amplitude de movimento. Alguns colegas têm até uma maquinha que eles levam na mão, que ela é dobrável. E se tiver um outro aparelhinho, você põe numa mala e leva. E você consegue, com um recurso super reduzido, com investimento super pequenininho, começar a atender esses pacientes. Tem muito aluno nosso que faz isso. Logo que ele se forma, ele fala, eu estou querendo tentar uma carreira mais solo tal, mas não tenho dinheiro ainda para abrir o meu consultório, eu vou começar a fazer atendimento home care. Pessoal, esse cara, se ele estiver disposto a trabalhar, ele tem paciente das 7 horas da manhã até 8, 9 horas da noite. E aí, claro, no começo de carreira, nossa hora é um pouquinho menor, né? Mas ainda assim, se você cobrar uma sessão barata aí de R$100, por exemplo, você atender 8 pacientes por dia, você tira R$800 num dia. Você multiplica isso daí na semana, 5 dias, para deixar o final de semana livre, são 4 mil na semana. Tá? Então, você tem uma possibilidade de começar a trabalhar muito rápido, logo depois que você se forma, com um investimento muito baixo, que é o grande segredo de qualquer projeto de empreendedorismo. O projeto, você pode ter até um projeto grande, né, uma coisa, você mentalizou lá, ter uma clínica de referência violenta, com muitos recursos. Mas, independente disso, começa sempre pequeno. Sempre que a gente vai estudar empreendedorismo, essa é a dica de ouro. Projetos grandes têm que começar pequeno, porque você vai errar no começo. E aí você erra pequenininho, os custos desses erros não vão te quebrar, não vão impedir de você tocar a sua profissão à frente, entenderam? Então é uma profissão maravilhosa, cara, porque você tem muito campo de trabalho. E hoje a fisioterapia está na promoção à saúde, na prevenção de doenças e na recuperação. Além disso, você pode virar um pesquisador, você pode virar um professor, você pode virar um consultor de saúde, gestor de centro de saúde. Eu, por exemplo, atualmente, né, para falar atualmente, eu fico na clínica, eu dou aula, eu tenho uma empresa e eu faço a gestão de uma universidade na área de fisioterapia da Universidade do tamanho da Unip. Trabalho que nem um maluco de manhã até de noite, mas a minha vida mudou, a vida da minha família mudou, a vida das pessoas com quem eu convivo mudou. Tudo pela fisioterapia, né? Porque ela traz resultado real para as pessoas, isso é valorizado. Eu pergunto para vocês, quando a gente está bem, a gente não dá muito valor, mas bastou ficar um pouco doente, quem tem dinheiro vai fazer o quê? Vai procurar o melhor. E se você for o melhor, você vai ter aquelas pessoas te procurando, muita gente te procurando. E a hora que muita gente está te procurando, você pode começar a aumentar o valor da tua hora. Porque quem pode pagar, vai pagar. E quando chegar num ponto que mesmo a tua hora dando alta, você acha que dá para você ganhar mais, você vai começar, vai ter o seu serviço, você vai contratar pessoas e vai passar, além de clínico, fazer gestão. Gerir essas pessoas. E tudo isso a gente vai ensinando no curso também, ao longo do tempo.
E aí você começa a potencializar os seus ganhos. Tá? Então, particularmente, eu acho que a fisioterapia é uma opção muito legal. Né? E por tudo que eu falei, como muitos estudos têm demonstrado que a fisioterapia traz resultados mais eficazes do que outros recursos muito mais caros, como cirurgias ou medicamentos, a fisioterapia cresceu muito e tende a crescer ainda mais, porque com a ciência demonstrando a efetividade dessa profissão, certamente a gente vai começar a ser mais valorizado pelo mercado. Tá bom? Pessoal, eu acho que essas eram as informações iniciais que eu queria trazer para vocês. Eu vou ficar aqui com vocês caso alguém tenha alguma dúvida, queira bater um pouco de papo comigo. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui o logo da Unip, que é onde eu trabalho, Instituto Imparare, que é uma empresa que eu tenho de educação também em saúde. Aqui eu tenho o meu Instagram, então se vocês quiserem, ó, vai lá, @Cristiano Baldan, curte meu perfil. Eu publico coisa de fisioterapia todo santo dia, tá? Publico coisa lá, a gente tem grupo em Telegram que eu publico coisa. Então eu sei que você ainda está procurando, né, saber da profissão, não tem problema. Entra lá, recebe os conteúdos, vê o que a gente faz. De repente isso ajuda a te tirar a dúvida e você decide logo. Eu tenho certeza que você vai decidir pela fisioterapia, que é uma profissão maravilhosa. Tá bom? Então eu estou aqui à disposição de vocês. Agradeço a Unip pelo convite, por essa oportunidade de estar com vocês. Agradeço a Uniexpo também por esse espaço que nos deram, né? Para mim é uma honra estar aqui de verdade. Eu acho que poder contribuir com vocês na decisão de vocês e trazer informações para que vocês possam tomar decisões mais legais é realmente uma oportunidade de ouro, tá bom? Então, eu estou aqui. Fico à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode falar comigo, quiser colocar no chat, agora eu voltei a ler o chat também, tá bom? João Pedro está falando que ajudei bastante, que bom, João Pedro, fico agradecido, fico feliz de ter te ajudado, e mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade, a Unip pelo convite, a Uniexpo pelo espaço, tá bom? A Red Rose pergunta aqui, qual a maior diferença entre a fisioterapia e a educação física? Basicamente é o seguinte, o profissional da educação física, ele trabalha com exercícios físicos também, mas ele trabalha normalmente, né, para promoção de saúde. Ele vai pegar pessoas que querem melhorar suas performances esportivas, sua qualidade geral de saúde. A fisioterapia, ela vai trabalhar num leque um pouco mais amplo, porque ela começa da pessoa debilitada e vem até pessoas saudáveis, podendo trabalhar na promoção de saúde. Os enfoques são um pouquinho diferentes, né? Na educação física, você vai buscar aumento da performance normalmente. Já na fisioterapia, você vai tentar reinserir essa pessoa à sociedade, ou vai evitar que ela fique doente, ou vai ajudar ela a melhorar de saúde, tá? Na fisioterapia você tem alguns outros recursos que não só exercício físico, como eu citei, na educação física basicamente são os exercícios físicos, né? Então basicamente é isso. Se ficou com alguma dúvida ainda, manda aqui para mim, eu abro o microfone. A Melissa Sayuri está falando, valeu professor, me ajudou muito. Melissa, que legal, fico muito contente, viu? Espero ter ajudado mesmo, espero que você, se estava em dúvida em fazer fisioterapia, tenha decidido fazer. E se quiserem também, pessoal, eu posso ficar aberto aqui, é só mandar direct para mim lá no Insta, né? Vou até deixar aqui novamente para vocês não esquecerem. Pode mandar direct lá no Instagram para mim, que a gente pode agendar visitas de vocês na Unip, para vocês assistirem uma aula teórica, uma aula prática, conhecer as nossas clínicas. Lógico que quando tudo voltar ao normal, né, pessoal? Agora nessa pandemia não dá. Mas quando tudo voltar ao normal, será um prazer recebê-los e demonstrar um pouquinho de como é feito o nosso curso, o que é mais a profissão, tá bom? A Sofia Araújo Santos, ela está perguntando... Não, antes eu pulei aqui, desculpe. A Leandra Freire Vilela, ela perguntou qual o perfil para entrar na fisioterapia. Leandra, eu acho que é o seguinte, para entrar na fisioterapia, você precisa ter algumas características. A primeira e a principal, tem que gostar de gente. Fisioterapia é gente cuidando de gente. Se você não gosta de gente, essa não é a profissão para você. Se você não gosta de conversar com gente, de tocar em pessoas, não faça fisioterapia. A fisioterapia é contato diário com o ser humano, é ouvir as queixas deles, é pensar nas soluções, é propor resultados, aplicar aquela terapia e fazer com que essa pessoa consiga retornar ao seu ambiente social como ele estava antes, ou até melhorado, e quando isso não é possível, porque dependendo da lesão a gente não consegue restabelecer 100% da função, mas gerar funções além daquelas que ela tinha quando ela te conheceu, para que ela possa ter uma vida independente. Então, se você não gosta de gente, não dá. E segundo ponto, como em qualquer área da saúde, qualquer profissão da área da saúde, né? Tem que gostar de estudar, né? Porque, como eu disse, um erro na área da saúde pode custar vida. Então, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, tá bom?
A Rose colocou aqui, entendi, muito obrigado, que legal. Sofia, como você enxerga a tendência para o mercado de trabalho e oportunidade nessa área? Sofia, eu sou super suspeito. Eu tenho 42 anos hoje, estou com 21, né, completando 21 de formado, e continua surgindo coisa para mim todo dia. Eu não paro. Ó, eu vou terminar essa apresentação de vocês hoje, são 19 horas. Às 20 horas, eu vou entrar numa masterclass sobre laser terapia para profissionais da área da saúde, que eu tenho 1000 pessoas inscritas, né? E vou trabalhar até as 10, 10 e meia da noite com eles. Terminando isso, eu tenho uma série de e-mails para responder da minha empresa. Amanhã cedo eu tenho reuniões da Unip, depois eu vou cuidar dos pacientes. Então, assim, eu olho para o futuro, né, com acho que a fisioterapia cresceu muito, mas o que está para crescer ainda é muito mais do que já cresceu. Por quê? Porque com a tecnologia, algumas áreas de algumas das profissões devem sumir do mercado, vocês devem estar lendo isso. Como é que você substitui o fisioterapeuta? Não tem jeito. Né? No caso da fisioterapia, nós não trabalhamos apenas com a questão relacionada a parâmetros que te levam a tomar decisões. Tá? Na fisioterapia, você usa parâmetros para tomar decisões, mas existe todo um olhar específico que robô nenhum consegue fazer. A relação, a interação humana, nenhum robô consegue fazer. Então, nesse caso, a fisioterapia dentro das profissões da área da saúde é uma profissão que dificilmente vai sumir. Existem estudos que mostram que a chance da fisioterapia ser suplantada por robôs é menor do que 2%. Outras profissões da área da saúde chegam a bater índices superiores a 70% de chance de desaparecerem. Né? Então, eu acho que a fisioterapia, ela realmente é uma profissão que tem muito ainda para oferecer, está crescendo demais, está entrando em muitas áreas, né? Essa semana, curiosamente, meu pai me ligou, ele mora em São Carlos ainda, estava conversando um pouquinho, e ele me disse, ele falou, filho, eu estou impressionado com as suas postagens, como a fisioterapia cresceu, quando você entrou, tinha lá a parte de ortopedia, a parte de neuro, a parte hospitalar. Pô, hoje vocês estão entrando em tudo, é na estética, é na geriatria, é na oncologia, é na pediatria, é na área de reprodução humana, vocês estão em todas as áreas, cara, é impressionante. Pois é, porque os recursos físicos, eles podem ajudar em diferentes doenças, diferentes desfechos, né? Então, a fisioterapia hoje, eu acho que é uma das profissões da área da saúde, que quiçá a maior delas, né, tem a maior possibilidade de crescimento. Primeiro porque é uma das mais novas, e agora, com esse monte de coisa que a gente está descobrindo, vai abrindo outros leques, então a coisa é exponencial, né? Você começa a ter um braço aí de trabalho absurdo. Eu acho que é uma área sensacional. Tá bom, Sofia? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ah, você está agradecendo. Que bom que você gostou. Eu fico muito, muito feliz, viu? Pessoal, se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma ponderação para fazer, se quiser colocar no chat ou abrir o microfone para falar comigo aqui, vai ser uma honra, por favor. Não mais? Todos satisfeitos? Sim? Então tá bom. Só coloca aqui para mim no chat, só para eu saber de que cidade vocês são. Vocês podem colocar aqui para mim, só para matar minha curiosidade? Oi, Giovanni, obrigado, viu? A Beatriz é de Osasco. Ah, legal, Beatriz. A gente tem 2 unidades ali perto, né? Tem Cidade Universitária e Alphaville. A Rede Rose de Londrina, aí tem uma ótima faculdade de fisioterapia, né? A Universidade Estadual de Londrina é uma das melhores do Brasil, né? A Giovanni Regedush, não sei se eu falei certo seu nome, se não falei, desculpe, de Osasco, a Laura também, que legal. Melissa de São Paulo. São Paulo a gente tem várias unidades, né, Melissa? Espalhadas na cidade toda. Gabriela em Araraquara, temos uma Unip lá, a professora Lilian, coordenadora de Araraquara, uma excelente colega. Vai visitar ela, você vai gostar, viu? Alice, de Curitiba. Nós temos também a FAPARA em Curitiba, não recebe o nome Unip, mas é uma faculdade que está sob a nossa gestão, pessoal muito legal. Passos, Minas Gerais, Leandra, que legal. Pô, tem gente do Brasil todo aqui, que coisa legal. Muito legal, fico muito contente, viu? Bem, pessoal, acho que então a gente pode chegar ao final do nosso encontro. Fica aqui o meu agradecimento pelo tempo e atenção de vocês. O meu desejo sincero, muito forte, de que vocês possam tomar a melhor decisão quando chegar o momento, né? Que vocês escolham uma profissão que vocês possam se apaixonar, como eu sou apaixonada pela minha, tá bom? Muito obrigado, a Gabriela está dizendo que bom saber, muito obrigado pela apresentação, me ajudou muito, que legal. Então, se vocês têm agora o meu Instagram, é só curtir lá, se precisar de alguma coisa no direct, entra lá, eu estou sempre disponível, tá bom? Se quiser tirar dúvida, bater papo, se quiser vir visitar a gente na Unip, enfim, a gente está aberto a todas as
as possibilidades de ajudar vocês. Vai ser uma honra poder ajudar, tá? Fiquem com Deus, uma excelente noite para vocês, boas escolhas e muito, mas muito sucesso. Que vocês sejam tão felizes nas profissões que escolherem, como eu sou na fisioterapia, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, Bia. Tchau, Melissa. Muito obrigado, muito obrigado.